Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da SM Instituto Educacional. E hoje eu tenho o prazer de receber duas profissionais incríveis da área de harmonização orofacial, doutora Renata Nunes, doutora Dani Moura. Bom dia, sejam muito bem-vindas. E a gente sempre começa o nosso podcast com os nossos convidados se apresentando e dizendo quem são. Quem começa hoje? Doutora Renata. Só a pessoa mais velha. Não, mais velha não. Não, Mais experiente. vintage. Vamos lá, vintage. É, então, eu sou cirurgiã dentista, né? Eu sou formada há 29 anos e sempre trabalhei com reabilitação oral, sou especialista em prótese dental. Gosto muito de trabalhar, sempre gostei com a área estética. E fiz a minha especialidade, trabalhei muito tempo em consultório, em faculdade, fiz meu mestrado, doutorado aqui na UF, em Niterói, por isso que eu digo que é a Ah, bacana. minha segunda casa, fiquei por muitos anos trabalhando aqui. E a, a harmonização, ela entrou na minha vida de uma forma muito natural. A toxina botulínica, ela começou a ser indicada lá atrás, inicialmente, para a parte funcional, Parte terapêutica, né? Até porque parte a terapêutica. legislação não permitia que tu fosse focada na área de estética. O Exatamente. dentista estava limitado na sua área de atuação como terapia, né, dos Exato. pacientes, Exato. medicamentosa, né? Então, eu procurei um curso de 2, 3 dias, fiz a minha formação em toxina botulínica, comecei a trabalhar no consultório, né, dessa forma, e fui gostando, e depois eu fiz um outro curso de preenchimentos faciais, um curso mais avançado, e aí fui picada pelo bichinho da harmonização, que de fato é uma especialidade encantadora, agregou muito à minha especialidade, né? Abriu novos horizontes dentro Novos da profissão, isso é uma horizontes, verdade, né? novos resultados, um novo mundo. E hoje eu ainda trabalho com odontologia intraoral, sou reabilitadora oral e trabalho muito com a parte de próteses e sempre, né, evoluindo. A harmonização, ela é de fato cada vez mais presente no consultório e, e é isso. Legal. Então, aos poucos, à medida que você foi introduzindo a harmonização, foi se desenvolvendo até que fez sua evolução profissional, com sua especialização, mestrado e doutorado. E hoje estamos aí praticando a harmonização voando, né, Renata? Exatamente. Voando. Isso aí. Exatamente. E você, Dan? Conta um pouquinho de você para nós. Então, eu sou Dani, na verdade sou Daniele, né? Mas Daniele era quando minha mãe me chamava para brigar comigo. Então, eu resolvi chamar por Dani, Dani Moura. Eu tenho 26 anos de formada, sou especialista em prótese dentária e implante dentário. E assim como a Rê, eu fui buscar a harmonização, num primeiro momento, através da parte funcional da harmonização. Também fiz um curso de fim de semana, mas aí eu falei, não, eu gosto das coisas redondas, fui buscar a especialização e eu fui a terceira turma do Rio de Janeiro de especialização em Especialização. harmonização que se formou lá pela FAIP. E a partir disso, a harmonização entra na minha vida odontológica de maneira agregadora, porque a harmonização ela trouxe uma visão além da estética, mas também a funcionalidade. Por exemplo, você faz uma dentadura, aquele paciente que não tem mais lábio, aí você olha aquele Perde trabalho. dimensão vertical, né? Aí você vê aquele trabalho e fala, cara, precisa de uma moldura esse sorriso, Tem né? que fazer o complemento. Você Uma faz, coisa complementa a outra. e aí você faz um preenchimento de lábio bem feito, você entrega aquele paciente funcionalidade e autoestima também, né? Com certeza. E aí você muda, às vezes, a chave da vida desse paciente. Isso a gente vai conseguir mostrar até que tem uns casos clínicos que vocês trouxeram Que são para né, o nosso público ver na prática como isso funciona. É isso, e eu acho que a nossa odontologia, ela é uma odontologia mundialmente conhecida. Eu tive a oportunidade de fazer cursos de harmonização no exterior e eles gostam muito da nossa odontologia. E quando a gente agrega isso com a parte de estética e funcionalidade, com a harmonização orofacial, eu acho que a gente entrega muito, muito mesmo, sabe? E eu sou uma apaixonada, né? Há 10 anos é todo dia harmonização no consultório com a parte intraoral também. Muito legal.
Assim, a especialização, ela se concretizou não tem muitos anos, né? Se eu não me engano, mais por volta ali de 2020, 2019, Acho que foi 2020, 2019. que foi regulamentada Não, mas foi especialização. 2018. A regulamentação? Porque Em eu 2018. entrei em 2017, me formei em 2018 e eu lembro que isso era uma preocupação. E logo eu me formei, a gente terminou em meados de 2018, mas no início de 2018 é que saiu certinho Eu a não me lembro bem regulamentação. a data, mas foi mais ou menos por volta de 2018, 2020, foi regulamentada essa situação dos cirurgiões 2020 já dentistas estava com certeza. como especialistas em harmonização orofacial. Porque em 2016 tinham poucos cursos, né, Sim, de livres livres. de toxina botulínica e preenchimento simples. Só. E aí depois começou, em 2017, começou a questão das pós e aí foi. Foi um presente para a odontologia. Como tudo tem sua evolução, né? Inclusive dentro da própria profissão da odontologia, como é que vocês veem hoje, né? Como vocês consideram esse avanço da odontologia? O que a gente pode falar que seria de relevância nessa história da harmonização, nesse processo de lá para cá? Quer falar? Olha, a harmonização, ela passou por vários períodos evolutivos, né? De marcos, vamos dizer assim. Ela começou pela toxina botulínica, depois veio ali o boom dos preenchimentos faciais, aqueles rostos inflados, né? Aqueles pillow face. Depois a gente observou esses esvaziamentos dos rostos, as pessoas realmente querendo mais naturalidade, e aí veio o boom dos bioestimuladores de colágeno, que traz essa leveza, que traz essa estética natural, gradual e duradoura. Vieram então as tecnologias que estão aí para ficar e cada vez mais presentes nos nossos consultórios. E agora a gente está entrando na era da regeneração, né, da estética Que é regenerativa. uma outra novidade, E né? nenhum desse boom, nenhum deles tirou a importância do outro. Na realidade, hoje uma harmonização, ela permeia por todos esses procedimentos. Então, um profissional que consegue entender e agregar todos esses conhecimentos, ele vai conseguir certamente um bom resultado, sempre com muita responsabilidade, né? Sempre respeitando ali os parâmetros da Anvisa, bons materiais, Os bons limites, técnicos, né? Que os limites precisam da ser nossa área. respeitados, né? Exato. Eu acho que a busca hoje, assim, as pessoas buscam hoje um quiet beauty, né? Uma beleza silenciosa, uma beleza que não precisa estar destacada, mas que ela está presente, que ela está ali, que as pessoas falam, nossa, você está linda, mas não sabe o que aconteceu, não sabe qual é o processo. Eu acredito muito no processo da harmonização orofacial. Eu acho que essa coisa, assim, de você fazer um planejamento a longo prazo para o paciente traz esses resultados, né? Resultados naturais, resultados duradouros. E aí você sabendo associar essas técnicas de uma maneira correta e individualizada, sem que o paciente perca a sua genuinidade ali, né? Perca a sua própria identidade, que foi o que a Renata falou. Existe a questão lá atrás, encher o paciente de preenchedor e achar que aquilo era lindo. Isso ocorreu muito no início, né? Foi Que era muita novidade, as coisas eram novidades. E aí eu acho que foi se aprendendo ao longo do tempo, né? Existe uma curva de aprendizado também na harmonização. Justamente quando se percebeu que aquele exagero, e aí pôde-se dizer assim, hoje o melhor seria menos é mais. Exato. Não é isso? Não é? Um feijão lábio, hoje bem feitinho. não é um lábio tão destacado, exatamente, né? Um preenchedor que faz um destaque enorme, acaba marcando o rosto, ficando com aquela fisionomia marcada. Mas eu acho também, Maurício, que essa questão do excesso vinha também através da ganância. Não era só uma questão técnica, um erro técnico, né? Porque, por exemplo, eu sempre trabalhei no menos é mais, sempre. E para mim sempre deu muito certo. Mas teve momentos de eu ver alguns profissionais, e aí cada um sabe onde seu calo aperta, de fazer excessos, muito por conta também da parte monetária da questão do tratamento. E isso, infelizmente, isso ocorre em todas as profissões. Sim. Né? O importante é que assim, a maioria teve esse bom senso de perceber. De voltar atrás, né? De voltar atrás, né? Sim. E perceber que
esse tipo de terapia seria melhor, na busca não só vamos dizer assim, de preservar o processo de envelhecimento, né, retardar esse processo de envelhecimento, com tratamentos mais longos, não é isso? E com menos exagero. Sim. E foi, Seria acho que mais ou foi menos até isso. um apelo também do próprio paciente, da própria população, de começar a enxergar aquilo ali como um artificial. Eu acho que não foi nem tanto da parte profissional. Um pouco que a ciência foi demonstrando algumas coisas, não que os preenchedores sejam contraindicados, muito pelo contrário, eles são maravilhosos quando aplicados estrategicamente, né, com planejamento. Mas os próprios pacientes, a própria A população, sociedade, a né? sociedade foi começando a perceber que aquilo ali não era o Tentando belo, over. que o belo é a naturalidade. E Naturalidade. aí realmente foi começando a acontecer essas modificações. Entraram os bioestimuladores, enfim. Isso veio gradativamente acontecendo, gradativamente. né? Muitos artistas, né, de novela, de televisão, de filmes, começaram a procurar os profissionais da área de harmonização para fazer esse tipo de procedimento. Isso cada vez mais foi sendo divulgado, né? E a gente, no nosso bate-papo aqui, estava comentando a respeito de uma figura conhecida, né, na televisão, que seria a Letícia Spiller, né? Que é Então, linda. você teve a oportunidade de estar perto De dela estar perto, e de observar observar e alguma coisa. admirar a beleza dela, porque ela está linda, né? Ela deve ter os seus 50 e poucos anos. Uma mulher linda, uma mulher de meia idade, uma pele madura, mas você vê que é uma pele clara, um rosto harmônico, com as seus detalhes bem harmonizados. E você vê que ela tá linda. Você olha para ela e vê, nossa, o que que ela fez? É difícil saber o que ela fez. Ela fez um conjunto de procedimentos, né? Não foi só uma coisa ali. E provavelmente ao longo do tempo. É o que eu digo, a gente não envelhece de um dia para outro. A gente não acorda com um rostinho de 20, dorme com um rostinho de 20 e acorda com um rostinho de 50. A gente vem perdendo toda a nossa naturalidade, todo o nosso viço de pele ao longo dos anos. Então, por que não fazer um procedimento que visa repor isso aos poucos também? Né? Então, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Não, vai fazendo aos poucos, o resultado é mais duradouro, mais bonito, mais harmônico e mais bem visto pela sociedade. É um Também. processo gradativo, né? É um passo de cada vez. Sim. Eu não sou especialista na área, mas eu lembro que já fiz algumas entrevistas e o pessoal sempre disse, não, primeiro não adianta fazer preenchedor, tem que tratar a pele primeiro, tem um processo inicial, depois é que no planejamento, como você disse, é que vai sendo indicado o que está melhor para aquela pessoa, se é um preenchedor, se é um bioestimulador, se é um botox, né? É todo um conjunto nesse trabalho. Sim. E por isso que o planejamento ele é tão importante, né? Porque ele é individualizado. O que serve para mim, de repente, não serve para Rê. O que serve para Rê não serve para o Maurício. E por aí vai. Por isso que o estudo inicial do caso do paciente ele é tão importante. E também tem uma coisa, o paciente ele precisa crer na nossa técnica, porque tem pacientes que vão lá, faz o botox com a Renata, o preenchimento com a Dani, o bioestimulador com o Maurício, e aí aquele processo que você estudou para ele cai para água abaixo, porque existem etapas, tudo é muito planejado e bem estudado. O ideal, então, é que a pessoa comece como um profissional dentro de um planejamento, comece e termine todo o tratamento dele com a mesma pessoa. Né, que tem aquele harmonizador, aquele dentista, aquele médico para chamar de seu, né? Eu acho que É fundamental. Somos felizardos e fundamental a gente ter, não é o meu médico, é o meu dentista, a minha harmonizadora, você realmente fidelizar com o profissional para ele fazer o seu planejamento da sua evolução, do que você ficar pipocando em lugares diferentes pelo preço, né? Ah, eu vou ali fazer meu botox. Ah, botox qualquer um faz. Botox de boa qualidade não é qualquer um que faz, né? Trabalhar com bom produto, boa técnica, o resultado ele é diferenciado. O que Dani falou que me chamou a atenção em relação a Letícia Spiller, uma pele viçosa, a estética regenerativa, ela veio para trazer esse protagonismo da pele novamente, porque ela passou por muitos anos não esquecida, mas colocada ali em segundo, terceiro plano.
O bioestimulador ele acaba trazendo esse vício para a pele indiretamente. Mas agora a estética regenerativa, ela, através desses microagulhamentos, dos ativos, ela vem trazer essa importância de sim, de priorizar o tratamento da pele, o vício, a elasticidade, o colágeno, para você, a nível celular, trabalhar ali as células para reativar as suas funções metabólicas e aí sim você tem um resultado muito melhor nos seus demais tratamentos. Só Então, complementando na a área. questão também da suplementação. Ah, Porque sim. se o paciente, você quer fazer uma bioestimulação para dar um vício, para melhorar o suporte de pele, a densidade dérmica, mas se o paciente não tem o subsídio para isso funcionar, não adianta nada. Então, ontem eu atendi uma paciente lá, mas eu não como carne. Eu falei, então a gente vai precisar suplementar essa tua ausência de substrato, né? Para que a gente, desse aminoácido, para que a gente possa construir esse colágeno e essa elastina que a gente vai fazer o teu fibroblasto produzir. A alimentação Sim. tem que andar Tem que junto com tem. isso. Com E aí, certeza. se não tem uma boa alimentação, não tem uma boa qualidade de sono, não tem uma suplementação ali, se tem Uma boa hidratação, uma boa beber água, hidratação, uma certa quantidade de água durante se o o dia. paciente tem Tudo uma influencia resistência muito. insulínica, um cortisol muito alto, de maior Rio de Janeiro, né, Maurício? É É, difícil. verdade. Mas, assim, tudo isso tem que ser visto para que você traga um bom resultado para o paciente. Se o paciente ele tem isso tudo, é certeza de um bom resultado. Certeza. Acho que um bom No caso, harmonizador seria isso, né? A gente ter essa visão em 3D. Porque Com não é certeza. só você chegar no consultório, fazer um lábio, não é só isso, né? Você fazer um lábio, fazer uma toxina, realmente gerenciar o envelhecimento, é você ter essa visão 360. macro, né? A visão macro, né? Exato, exato. E eu percebi que vocês tocaram no assunto da parte regenerativa e tem se falado muito no PDRN, né? O que a gente pode falar um pouquinho do PDRN para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Como que ele funciona nesse processo de harmonização? O PDRN, ele é derivado do esperma de salmão, né? Ele é um polidesoxirribonucleotídeo, um palavrão quase, né? Mas ele veio ali como um ativo regenerativo para, de fato, ajudar nessa parte de regeneração celular. Ele tem ação anti-inflamatória, cicatrizante, assim como os exossomos, né, que são vesículas extracelulares derivadas de células animais, vegetais, que quando ali permeadas na nossa pele, porque aqui no Brasil a Anvisa ainda não permite injetar e somente microagulhar, Sim. ou tópico, ou com microagulhamento. Então, eles vão funcionar também na comunicação celular, eles vão ajudar toda essa função metabólica. As funções deles, assim, elas meio que se entrelaçam, né? O que o PDRN faz, o exossomo faz alguma coisa, o exossomo, ele trabalha muito a parte de comunicação celular. O PDRN ele é um pouco mais regenerativo. Coincidentemente ou não, você tocou nesse assunto, eu fui coautora do livro da Andréia Pernigeiro, né, desses 2 capítulos de exossomos e PDRN. Então, Um livro lançado recentemente, né? Recentemente, esse ano está muito bacana, só de estética regenerativa. Então, eu fiquei com esses 2 capítulos. Ela, inclusive, foi minha professora da pós, depois criamos vínculo, né, de amizade, uma pessoa muito bacana, muito atualizada, e toda essa revisão de literatura que eu precisei fazer, me aprofundar e estudar bastante, existe validação científica para utilização dentro da Anvisa, porém ainda é carente de mais comprovações científicas da eficácia, né? Fazemos, a gente vê resultado dentro das indicações, mas ainda tem muita coisa boa por vir. Novos ativos, já entrando os peptídeos, e já entrando evoluções de bioestimuladores e preenchedores, mas tudo, assim, muito direcionado para focando essa área da regeneração. Entendi. A gente tem alguma coisa aí, parece de caso clínico, que a gente possa mostrar até para vocês, né, apontarem alguma coisa que seja importante, fica mais visível para quem está nos assistindo, né? Sim. Vamos ver o que a gente teria aí de caso clínico que vocês poderiam explicar para nós. Então, essa
é minha mentorada de Orlando, Renata, e ela linda desse jeito, como tá aqui. O nome é lindo. Aqui é o antes. Faz sentido. Faz sentido. E ela me pediu para melhorar essa face que já era linda. Então, falei, toda face tem um elemento discordante. Toda face tem alguma coisa que pode ser melhorada. No caso da Renata, era a boca. Falei, "Rê, então vamos fazer ó, essa boquinha." E assim a gente fez. Também dei uma melhorada no ângulo, tá vendo, Maurício? Mas são Aham. coisas sutis, porque ela já era É, linda. bem suave. né? Bem suave. Não precisa, a gente não precisa modificar o paciente. Realmente, a menina é muito bonita. né? Ela é linda. A gente que não tem muito essa percepção da harmonização, né? É, Eu, como é. profissional, às vezes, não É o precisa fazer nada, né? refino da beleza, É, né? exatamente. Mas realmente o detalhe do lábio aí ficou E- bem legal. E eu digo que ela tem a beleza da idade, que ela tem 27 ou 28 anos. Então a gente também não pode modificar muito uma pessoa nessa idade. A gente tem que aprimorar ali, dar uma refinada, quebra uma arestinha e vai. E ela ficou muito feliz, Um ar bem natural, né? bem Ficou bem natural. natural. E a gente se vê semestralmente. Eu tenho que ir lá manter essa beleza. Bacana. É. E aí, o que a gente tem mais aí pela frente? Ah, esse é o João, porque os meninos, eles também fazem harmonização, mas eles não querem que ninguém, de jeito nenhum, saiba. Então o João falou, Dani, eu não quero fazer preenchimento, porque eu não quero ninguém dizendo, ia lá, você preencheu. Enfim. Agora depois desse podcast, isso não vai ser mais uma verdade. Então, o que é que eu lancei mão no João? Ele tá cheio de pintinhas, porque eu tirei a foto, ele já estava marcado ali a aplicação da toxina botulínica, o famoso comercialmente chamado Botox, mas Botox é só uma marca comercial, que fique claro isso, né? Existem várias marcas. E então, João, além da aplicação da toxina, eu também fiz uma bioestimulação, que traz um viço. E com esse bioestimulador eu consegui também dar uma angulada melhor no rosto do João. Então a gente tem um ângulo aqui, ó, mais bem definido, que para o homem traz uma masculinidade, traz um empoderamento. Diminuir um pouquinho o suco dele aqui foi com ácido hialurônico, foi um preenchimento, mas ninguém precisa saber. Tá bem Ficou bem ficou bem discreto. bacana. Botei um pouquinho também na área de pré-maxila, que ficou bom, Tirar porque um pouquinho aquele olhar cansado, né? E eu achei que ficou incrível. Ele também é lindo. Marido da Renata. Então, você comentou a respeito de deixar essa mandíbula ali um pouco mais quadrada, né? Coisa e Isso. tal. Engraçado, né? Você vê que isso hoje já vem influenciando até na galera mais jovem, Sim. né? Eu esses dias fui pegar o meu filho mais novo na escola e ele começou a comentar a respeito de estética. Isso já numa galera de 16 anos de idade, eles já estão antenados nessa estética da face. E ele comentou exatamente isso. Não, o que é bonito, que a gente estava conversando lá na escola, é o homem que tem um rosto mais quadrado, coisa e tal. Olha. Gente, quando que, nessa idade, né? Eu vou falar da minha geração, a gente não estava nem aí preocupado com esse tipo de coisa, né? Você sabe que eu acho que é muito por conta das redes sociais também. Eles se veem muito, né? Fazem podcast, fazem lives. E eu tenho um paciente meu, que ele é meu paciente intraoral. E vi ele crescer, Maurício. Eu vi ele pequenininho. Hoje ele tem 1,92 m. Ele é gigante. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que usar uma escadinha para te beijar agora, né? E eu sou uma E pessoa não cabe na cadeira. Não do lado de fora, né? fora. A cadeira tem 1,90 m. E eu, como sou uma pessoa visceral, gosto de beijo, de abraço. Ele, cara, não dá. E ele chegou lá pra mim e falou, Dani, eu quero melhorar o meu ângulo de mandíbula. Ele tem 19 anos, tá fazendo odonto, coisa mais linda. Bacana. E aí, eu melhorei, ficou tão bonito, sabe? Também na pegada de pouco material, do menos é mais, da naturalidade. E ele tá, assim, se amando. E é tão bom, porque nessa fase dos 18, aos 25, quando o córtex pré-frontal ainda tá formando, ainda tá fechando, você dá esse banho de autoestima nessa galera, é tão legal. E a harmonização, ela tem esse poder. São coisas de gerações, né? Essa geração hoje é muito preocupada com a beleza, com a estética, se cuidam bastante. É diferente, vou dizer, da minha época dos anos 80, anos 90, eles tinham muito essa. Óbvio que a beleza sempre importou no relacionamento social das pessoas, mas não essa coisa assim tão detalhada, né? Está preocupado com essa harmonização facial tão profunda, né? Temos mais casos aí para apresentar? Sim. Nesse caso, que é um dos casos que eu tenho
maior admiração, porque a Eliane chegou lá no consultório com muita flacidez facial. Ela é uma paciente que perdeu muito peso ao longo da vida, por esforço próprio, não tomou remédio, começou a correr, treinar, nanã, e ela chegou com essa flacidez, o Dani, o que a gente pode fazer? Então, eu planejei o tratamento dela, e aqui a gente lançou mão de fios PDOs, que são fios que dão sustentação à face, só que antes ela já tinha feito uma sessão de bioestimulador, tinha feito a toxina botulínica, ela também tem um melasma bem grande aqui, nós fizemos esse tratamento do melasma tanto extracorpórea, né, fazendo peelings, também tomando a suplementação, ela é muito disciplinada, ela é maravilhosa, tudo que eu conduzo, ela faz certinho, então o resultado é esse, é um resultado natural, né, e duradouro. Eu digo que a gente tem que manter isso, né, precisa tá treinando, parou de treinar, cai tudo. É a mesma coisa a harmonização facial. Tem um tratamento que ele precisa ser feita a manutenção desse tratamento. E ela é uma paciente que ela mantém isso bem certinho. A gente percebe que a mudança é notória, né? Notória, É um né? caso em que realmente Ficou linda, o né? resultado E o mais ficou muito bom. interessante, né? Que a gente tem que observar nesses antes e depois. A luz é igual. É igual, Porque é. existem muitos casos de antes e depois que a gente que tem conhecimento, né, em redes sociais, enfim, que a gente percebe que tem muito jogo de luz. Porque Tem dependendo da onde a luz um vem, trabalho de imagem, né? você, no caso. se você não fizer nada no rosto e mudar o direcionamento da luz, você já dá um antes e depois. Sim, Entendi. Então, assim, você percebe que é a mesma iluminação. Com certeza. Não A tem. gente percebe assim, embaixo dos olhos, tá clareado, né? O suco nasogeniano. Que sumiu, né? que a ideia era essa. Próximo da mandíbula, onde havia essa curvinha que tem aqui, né? Aqui a gente já não vê mais isso aqui. Pô, eu achei o resultado fantástico. A expressão da testa, né? As marcas na testa também. Para quem não é especialista na área, você olhando, fantástico. Ganhou uma década. Uns 10 E anos. perceba Com certeza. como É é bem notório. importante permear nos diversos procedimentos. E o que culmina um resultado desse, além de um bom planejamento, é você permear por vários procedimentos, né? Só a toxina botulínica, ela não ia conseguir atingir esse resultado, ou só o bioestimulador. Então, ela permeou, ela fez um planejamento, permeou com a adesão da paciente, suplementou. Então, o resultado natural, ele vem dessa Legal forma. esse toque de vocês no caso da suplementação, né? Sim. E aí me vem à cabeça aqui uma coisa um pouco mais antiga. Ainda se usa agregado plaquetário para tratamento da harmonização facial? Inclusive, é o que mais tem validação científica, tá? É o agregado plaquetário. E é É maravilhoso. o PRF. Exossomos, PDRN, os peptídeos maravilhosos estão entrando agora, e não agora, já tem um tempinho, mas agora que eles estão se popularizando. Estamos utilizando agora a comprovação científica de eficácia em artigos científicos, em trabalhos, o PRF. Então, esse agregado plaquetário, ele caminha junto com todos os outros procedimentos. Sim. É mais um procedimento que a gente tem como lançar a mão para cuidar de rugas finas, da qualidade de pele. Ele é maravilhoso. E você só precisa ter um investimento inicial da centrífuga, né? Para você fazer. Que não é muito alto, né? Não é um investimento muito alto para se começar a trabalhar com agregado. E depois o procedimento, ele se paga acaba se pagando, muito fácil. Porque paga rapidamente até. Né? Rapidamente. E o risco de intercorrência é muito menor, porque o produto é do próprio paciente. A gente tira da gente para a gente mesmo, né? Muito legal. E tem mais casos clínicos aí? Tem né? os meus aí. Vamos assistir mais um? Vamos. Então, essa é uma paciente, a Gabriele, uma paciente querida, uma paciente jovem, né? Gabriele, ela tá com 30 e poucos aninhos, se eu não me engano, 31 no máximo, e sempre está recorrendo lá no consultório, fazendo a manutenção da toxina botulínica, já fez alguns bioestimuladores bem focado aqui na parte posterior da face. E aí fomos criando um vínculo, né, de confiança, que isso também é muito importante, a questão da fidelização, que a gente já conversou.
E ela sempre me pediu aí, uma das últimas vezes, doutora, faz para mim um planejamento que eu acho o meu rosto. Eu já tinha percebido, eu já tinha conversado com ela sobre isso, mas, enfim, existe também, eu trabalho muito assim, eu não gosto de imputar nada ao paciente. Olha, você tem um rosto redondo, você precisa, não. A gente pode, de uma forma delicada, Sugerir, né? Uma coisa sugerir, sugestiva. criar uma coisa. Ver se a pessoa se identifica Mas a com a própria sugestão. pessoa realmente tem que estar ali no seu tempo, né, disposta a querer, enfim, fazer o tratamento. Sem querer te E cortar aí, rapidinho. Inclusive, isso até já virou meme. Você já viu que a pessoa vai no dentista para ver o dente? Ah, Aí já fala, vi. não, olha, o dente tá bom. Vamos fazer uma olha, toxina, tenho, vamos fazer aquilo, É vamos fazer... verdade, é tenho verdade. pavor disso, pavor. É. Enfim. Então, ela, eu realmente estou sentindo meu rosto um pouco redondo. Aí eu disse para ela, infantilizada? Ela, justamente. Falei, então, vamos lá. É isso, isso, isso. A gente vai ter que marcar um pouquinho mais o seu malar. Nessa foto, tá dando para perceber, sim, que a gente tem ali um volumezinho na área da bochechinha aqui lateral, né? Mas uma foto frontal dá para ver mais. Também dei um certo empoderamento para ela aqui no queixinho. Fiz um preenchimento no mento. E o que melhorou um pouquinho essa parte da papada, porque a gente fazendo o alongamento do mento, Uhum. acho que foram 2 seringas, a gente melhora um pouco esse contorno aqui submentual. Fiz um pouquinho também ali do ângulo da mandíbula, mas foi uma abordagem inicial, com pouca quantidade. Bem Ela suave. queria até, mas você pode botar mais. Eu é que sugeri, eu falei, não, vamos começar devagar, para você ir sentindo como vai Uma mudança ficar, gradativa. tá? Você gostando e eu achando junto contigo que realmente comporta um pouco mais. Nós vamos ali lapidando e melhorando cada vez mais, sem perder a sua essência, a sua naturalidade. Então, esse foi o caso da Gabriele. E que quando a você gente faz citou. o mento e o lábio e também o nariz, melhora muito o perfil do paciente, né? Muito, muito. E realmente, se você olhar uma e olhar a outra rápido, você vê que é uma menina e uma mulher. Assim, muda É. os traços. Você vê um. É o que a gente O chama de traço, empoderamento. Essa palavra ela se É. repete, mas é Aham. isso. Né? A gente Deixa um percebe que lado fica mais mais. maduro, né? Tá mais assim, com Maduro. cara de. Né? O rosto ele fica mais empoderado, ele fica mais mulher, digamos assim, né? Aham. E eu tenho um outro casinho aí, que essa é a Noemi. A Noemi, ela é uma paciente que, infelizmente, ela não está mais no Rio. Beijo, Noemi, se você estiver me assistindo. Ela é muito querida. Ela começou comigo na odontologia intraoral. Fiz alguns trabalhos sobre implante nela. E eu sempre conversando, ela sempre me perguntava algo sobre harmonização, que ela nunca tinha feito nada. E ela é uma paciente que eu tenho até um vídeo, um depoimento dela no meu Instagram, porque ela sempre teve um pouco de preconceito em relação colocar botox, de ser fútil, né? Em relação à futilidade, de gastar dinheiro, investimento com botox, com bioestimulador, isso agredia a ela de alguma forma. Então, aí eu fui conversando, eu não quero ficar artificial. Eu falei, não. Aí a cada consulta que ela ia, eu conversava um pouco com ela. Uma consulta que às vezes eu ficava meia hora fazendo o procedimento dela e mais meia hora conversando. Foi assim. Até que ela resolveu fazer. Comecei com toxina botulínica e bioestimulador. Já fechei um pacote para ela, para melhorar a qualidade de pele. E aí depois nós evoluímos para os preenchedores, né? Então eu trabalhei com fios de PDO lisos também, nessa área lateral do orbicular, do olho, que ela tinha muitas ruguinhas finas, né? Então trabalhei para bioestimular colágeno nessa região. Trabalhei aqui também. Depois eu fiz um preenchimento de terço médio nela, melhorei um pouquinho a parte das olheiras, bigode chinês, enfim. Como a gente havia comentado no início, né? Um processo gradativo, né? Gradativo. Você foi começando com uma coisa, foi evoluindo, e ela foi fazendo cada procedimento ao longo desse tempo, para poder chegar nesse resultado. Não é sentar na cadeira, injetar um monte de coisa, propor um monte de coisa, porque o resultado não vai ser Mas é isso que se aquilo que a pessoa fazia espera. antigamente, e aí começou a dar aquelas pillow face, que é aquela cara de travesseiro inchado. Então dava o ETIP, que é o edema tardio, persistente, intermitente, né? Aqueles rostos cheios de Aham. preenchimento. 6 meses depois a gente tinha problemas.
E aí hoje você vê, quando a gente faz um processo, olha como é que é bonito esse resultado, né? Aí agora ficou faltando só o preenchimentozinho labial, né, para dar aquele delicado, que não. A cereja do bolo. A cereja do bolo, mas ela se mudou para Curitiba, mas vai voltar, porque ela já está dizendo que vai voltar para fazer. Percebe como é que as pálpebras superiores, esse que é o efeito melhor que eu acho do Botox, essa abertura sutil do olhar, né? Não, sem dúvida. Diminui aquela pelezinha em cima do olho. A gente Então- percebe no início um olho caído, as marcas de E aí ruga, o que mais e ela já do outro gostou? lado não. O que mais ela gostou? Os comentários, né? Nossa, mas você tá. As pessoas reparavam Com que certeza. a beleza dela, mas certeza. você fez alguma coisa porque você tá bonita. Assim, não conseguiu identificar. Esse que é um trabalho bacana, né? Igual É aquela notória a paciente mudança dela. dela, é Então, fantástica. essa que é a verdadeira harmonização. A gente faz um bom planejamento, a gente permeia por vários procedimentos e não adianta querer fazer tudo em uma. A associação de procedimentos, ela é muito bem-vinda, né? A gente fazer um microagulhamento com bioestimulador, uma toxina com bioestimulador, ok, mas tem que ter uma continuidade disso ao longo dos meses, ao longo do ano. E Uma aí vem manutenção. uma manutenção e vem um resultado bacana. E o planejamento ele tem que ser muito individualizado, né? Genuíno, para aquela pessoa. Exato. Exatamente Porque para ela aquela quer, para pessoa. ela não perder a identidade facial, porque tem muito disso também, né? Já vi alguns casos assim de pessoas falando que mas eu fiz um queixo, eu olho, eu não consigo me enxergar. Então o rosto também ele revela muito da personalidade Da pessoa. das pessoas. E até uma cadeira que a gente tem na especialização, que é o visagismo. Uhum. Então a gente tem que tentar não descaracterizar a personalidade mesmo da pessoa De cada um. de cada um diante desses trabalhos. E a opinião e a queixa principal desse paciente ele tem que ser levado muito em consideração também. Sim. Às vezes você não vai resolver naquela sessão, você vai resolver numa outra etapa do tratamento, mas a queixa ela tem que ser levada sempre em consideração. A queixa principal, né? O que mais destoa, mais incomoda naquela face. No nosso bate-papo, a todo momento a gente fala do menos é mais, né? Quando se começou, trabalhava-se de uma certa maneira com alguns exageros, até a pedidos dos próprios pacientes e os profissionais. À medida, óbvio, como tudo vai evoluindo, a gente vai percebendo que aquilo não era o ideal. E aí hoje a gente chega à conclusão de que o tratamento sutil, progressivo, é aquele que traz melhor resultado. Aí eu entendo que isso tudo envolve uma segurança no trabalho que se pratica, né? E também com a preocupação para a valorização da especialidade da harmonização orofacial. O que a gente pode falar um pouquinho dessa segurança e dessa valorização profissional? Como que os profissionais hoje se apresentam no mercado com essa postura valorizada? Eu acho que através de um curso sério de pós-graduação. Quando eu comecei, eu fiz um curso livre, fiz cursos livres no exterior, mas quando eu voltei, eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer uma especialização e o que é mais bacana, que a nossa odontologia é a única profissão que tem uma especialização validada pelo MEC em harmonização facial. Então, eu me sinto muito importante quando falo isso, porque eu acho a odontologia maravilhosa. Então, eu acho que o que te dá uma segurança, o que te chancela de diferentes profissionais no mercado é você ser especialista no que você faz. Então, eu sou especialista em harmonização orofacial e eu acho que isso é o grande diferencial. E com quem você faz essa especialização também. Sem dúvida. Não adianta o cara ser só teórico. O cara tem que ser teórico e prático. Então, ele tem que ter a mão na massa. Uma coisa anda junto com a outra. Junto com a outra. É o que a gente chama também de vocação, né? Você precisa ter essa vocação, sim. né? E essas duas práticas de teoria e prática clínica, né? A vivência do dia a dia. Então isso traz a segurança e valoriza a capacidade do profissional de estar atuando no mercado. Com certeza. Né? Com certeza. E a parte em um bom curso, eu acho que ele tem que focar muito
em atualidades, né, científicas, está sempre dando aulas teóricas muito atualizadas, atendimentos a pacientes. Acho que a especialização ela nos traz essa oportunidade, né, de permear por todos os procedimentos ao longo do curso, o aluno conseguir presenciar os pós-operatórios dos pacientes, as queixas principais, fazer retoques de toxina botulínica, conseguir resolver intercorrências, porque eu acho que só deveria fazer o procedimento X se tiver apto a resolver a intercorrência X que esse procedimento pode trazer. E dominar principalmente a anatomia Isso é facial. fundamental, né? Isso é fundamental. Porque em todos os procedimentos a gente tem que saber trabalhar de forma correta nas camadas, a gente tem que ter um raio-x ali nos olhos para poder enxergar qual é a estrutura importante que está passando aqui, se eu estou preenchendo nessa região, o que pode acontecer de errado por aqui, qual Pode o plano seguro haver uma que eu tenho que intercorrência, né, trabalhar, qual é a do quantidade procedimento. segura, Qual se tipo de agulha, material. qual tipo de material. Então, aulas teóricas bem atualizadas, atendimento a pacientes, passar por essa experiência clínica. Professores experientes. Professores que você pode contar, por exemplo, a minha professora de pós, a Andréia, até hoje se tornou uma amiga, né? Enfim, eu até comentei a questão do livro dela, o AP Regenera, que foi lançado agora esse ano. Então, você ter ali também profissionais na sua rede de apoio, que esse vínculo a gente cria na especialização. Claro, claro. Porque num curso rápido, nada contra, eu acho que assim, cursos que você perguntou da diferenciação profissional, né? Sim, De para essa qualificação. valorização do ok. especialista. Então, é isso. O domínio anatômico, que faz toda a diferença, que traz essa segurança para o profissional fazer o procedimento e para o paciente também. Que já é uma obrigatoriedade da profissão de odontologia, esse domínio anatômico de cabeça e pescoço. A gente sabe que, felizmente, na graduação, por mais que os professores de anatomia sejam dedicados, os alunos de graduação não têm essa visão, né, de se dedicar tanto a essa cadeira Essa maturidade. Mas o dentista, a gente sabe que estuda muito essa área de cabeça e pescoço, a parte de inervação, de músculo, de tendão, de nervos, de vasos, enfim. São muitos os detalhes que a gente estuda dentro de anatomia na odontologia. Mas o profissional da área de harmonização facial, ele precisa dominar essa anatomia, assim, de cabo a cabo. Eu digo que ele precisa ter os olhos nas pontas dos dedos, para saber exatamente. E aí a prática do estudo hoje, né, existe um recurso muito bacana, que é a tecnologia do Fresh Frozen, Cadáver, e isso dá um suporte a quem faz esse tipo de curso muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso, é um grande E diferencial. isso é um diferencial absurdo. Eu, por exemplo, tive que ir lá para Miami para fazer esse curso. E hoje a gente já tem ele aqui. E isso faz uma diferença, é um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas. E todo mundo que teve essa oportunidade de fazer um curso com esse tipo de material, de cadáver, né, Fresh Frozen, ele foi um divisor de águas. E é essa a proposta que hoje vocês trazem para o curso de especialização de vocês. Sim. O ensino associado na parte anatômica com os cadáveres. Com certeza. Isso já está incluído no cronograma de aula de vocês. Além de professoras, além de professoras que trabalham com harmonização orofacial todos os dias. Então, assim, a gente está sempre se atualizando, a gente sabe o que faz, a gente sabe passar para os alunos, a gente tem uma disponibilidade para eles também, né, Renata? Muito grande. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial que a gente está trazendo aqui para a SE. O meu curso de Fresh Frozen eu fiz em São Paulo, né, já no CTA. Já não precisei ir lá para fora, já tinha. Mas já foi mais um investimento. Pois é. E nada é barato dentro da harmonização. Até hoje, ainda em alguns cursos, é um módulo à parte, né? Sim. Aqui é que está sendo feito essa integração. Já quem fizer o curso de pós-graduação já vai ter isso integrado no curso. E é maravilhoso. Né? Tá aqui. E eles mesmos, ao longo do curso... Isso é um diferencial. E é muito diferente. Você visualizar ali as camadas, o que eles estudam no papel, o que eles visualizam ali no telão, né? Em 3D, né? Então, eles conseguem sentir
a profundidade da Textura cama, dos da textura dos tecidos, tecidos. né? Então, Mostrar. A área onde eles estão trabalhando, os riscos que eles correm, para entender melhor no caso de intercorrência, como reverter, ou evitar, óbvio, também. Mostrar como o Seria produto muito melhor fica do que, né, ter que fazer uma reversão de alguma Sim, e coisa. também mostrar como o produto fica na pele, né? Você vai aplicar e vai mostrar para eles, olha, foi feito o preenchimento aqui, olha como é que fica, para eles entenderem quando aplicarem nos seus pacientes como possivelmente está ali aquele produto, como ele fica. É um recurso didático fantástico. Maravilhoso, fantástico, fantástico, fantástico. Meninas, como vocês enxergam o futuro da harmonização que vem evoluindo a cada dia mais? Daqui a, sei lá, 3, 5 anos, ele não pode nem prospectar para 10 anos, 10 anos hoje, para a quantidade de tecnologia que a gente tem e de informações e de recursos de pesquisa, né? É tudo muito acelerado. Eu tenho um amigo até que brinca assim, ele diz o seguinte, tudo muda a cada 5 É minutos. verdade. Então, não vamos projetar para muito tempo, mas vamos dizer daqui a uns 3 anos, 5 anos, como é que vocês vislumbram a harmonização facial para os profissionais da área de odontologia? Eu acho que vai ser uma harmonização muito voltada para essa questão da naturalidade, como a gente já está startando agora. Com muitas tecnologias, tem muita coisa por vir. A parte de suplementação, ela também vai chegar com muita força para ajudar aos procedimentos injetáveis, né? A questão dos peptídeos, que que também vai estar vindo para ajudar na questão da regeneração celular, né? Na atuação aí. E eu acho que essa busca por procedimentos aonde traga a naturalidade, ela vai ser cada vez mais enfatizada. E eu acho que a harmonização ela vai caminhar para isso, para esse processo. Entendi. Exatamente. Eu acho que ela resumiu bem. A questão da naturalidade, em primeiro lugar, certamente vão surgir mais produtos diferenciados, né? Bioestimuladores inteligentes, validações científicas cada vez mais consolidadas aos ativos regenerativos. A parte de suplementação, eu acho que vai ganhar um espaço bem bacana na harmonização devido a esse resultado que a gente vê. A gente realmente tem que atuar em 360 no paciente, mas vai continuar sempre existindo o preenchimento, que ele é insubstituível com estratégia, em pontos estruturais, né? Ressaltando o que há de mais belo no paciente, escondendo o que não é, redesenhando, de repente colocando mais um mento, quem tem um pouco de retração, marcando um pouco a mandíbula e não transformando. O preenchimento vai sempre existir, Sim. mas eu acho que em quantidade menor. O que vai ganhar força mesmo é essa na questão da naturalidade, da bioestimulação, da regeneração. Então, o ideal é não transformar. O ideal é remodelar de acordo com a própria natureza de cada um. E gerenciar o envelhecimento. Uma mulher 50 a mais, 40 a mais, não com um rostinho de 20. A gente percebe que ela tem ali, a gente vê mais ou menos assim a década dela de vida, mas ela bem, a pele bonita, como eu falei, o protagonismo da pele também eu acho que vem. Olha, nesse último congresso que eu fui no SBTI em São Paulo, agora 2 semanas, 70% das palestras foi sobre estética regenerativa. A mesma quantidade na feira comercial. Aquelas palestras que a gente ia a congressos de harmonização, era só técnicas de preenchimento aqui, ali, não sei o quê. Antigamente era uma coisa muito mais técnica do que um aprofundamento científico. Hoje não, né? Eu acho Hoje que é o meio ao contrário, né? né? Hoje os aprofundamentos científicos são muito E as maiores. associações dos procedimentos também, muito em alta. Tecnologia, como ela falou, veio para ficar. Tem muitos equipamentos. Muitos equipamentos também dão focado, suporte. laser, Radiofrequência, o Morpheus, que é uma radiofrequência associada com ultrassom microfocado, que é maravilhoso. Então tem muita. E aí você associa com peptídeos, né? O GH.
de HKCU, que é um peptídeo maravilhoso que faz regeneração de pele dérmica. Então, assim, tem muitas coisas por vir nesse sentido de você deixar mais belo. A Sim. pessoa não precisa estar com 50 anos com cara de 20. A pessoa precisa estar com 50 anos se gostando com 50 anos. Estar mais Isso. bela com 50 anos, né? Proporcional à idade A dela, né? idade, é isso, sabe? Não é a fonte da juventude. Não é. Né? E sim, vamos dizer assim, a manutenção da beleza proporcional à idade de cada Uma um. pele bonita, com menos vincos, menos rugas finas, né? E o mais importante é ela estar se sentindo bem, Legal. né? Embrionariamente, a gente já percebeu que algumas pessoas falam assim, mas tem procedimentos que são temporários, a gente precisa estar fazendo um trabalho de manutenção e tal. Me parece que está vindo aí forte, né, dentro da nossa profissão de odontologia, as cirurgias estéticas de face, né, como procedimentos definitivos. Né? Está sendo regulamentado, está sendo estudado, para que os profissionais da área comecem a fazer essa prática com segurança. Como é que é a visão de vocês desse tipo de procedimento hoje? Eu tenho uma visão um pouco tanto cautelosa. Eu gosto, assim, de ter cautela nessas novidades, né? Eu acho que é interessante, sim, em determinados casos, só cirurgia. Não adianta você falar para o paciente, não, você vai fazer isso, que aquele caso é cirúrgico e não tem jeito, e tá tudo bem. Mas eu acho que Daniele, quem está mais apto a fazer isso dentro da odontologia são os cirurgiões bucomaxilo. E aí, Nesse exato momento, nesse são os que exato, estão nesse exato melhores momento, preparados para isso. eu Né? acho. Para mim, eu acho. Por quê? Porque ele já tem uma bagagem do que é a face, do que é a face sem o arcabouço de pele, onde estão lá os músculos bem certinhos, as inervações, tudo correto. Então, para mim, eu acho que nesse momento começa com eles e aí vai galgando, sabe? Eu acho que vai acontecendo. vai acontecendo. Ainda tem muita coisa para regulamentar, muita coisa para estudar, né? E já que esses profissionais já atuam de uma maneira mais invasiva nos procedimentos cirúrgicos, de certa forma traz mais segurança. Eu acho. Mas é uma realidade, é uma coisa que eu acho incrível. vai evoluir. Não, eu acho é uma coisa que não tem volta. É um ganho que não tem volta para a odontologia. Mas eu acho que a gente precisa mais ter um leque dentro da profissão. Sim, mas eu acho que a gente precisa ter cautela, porque nós somos bombardeados todos os dias, quando tem algum erro, sem dúvida. o dentista que fez. Porque foi o dentista que fez. Então, eu acho que a gente precisa, como coletivo, como odontologia, a gente precisa ter muita cautela. Eu acho que nesse momento, para que as coisas comecem a fluir de uma maneira correta, de uma maneira que chame menos atenção, que a gente faça do nosso jeito bem feito, porque a gente faz bem feito, eu acho que teria que ser para os burros. E aí, daí depois a gente vai... A coisa vai acontecendo devagar, como é que né? evolui. Vai se abrindo para os outros especialistas. Os requisitos do CFO, a princípio, assim, eu achei até que está dentro dessa cautela, Dani. A gente só receia, a gente fica com receio de alguns profissionais não tão habilitados acabarem, né, manchando esse novo momento aí, mas vai dar tudo certo. São 3.000 horas, né, de formação de cirurgia estética da face, com formação em bucomaxilo, em harmonização. Me parece que tem alguma coisa também a nível hospitalar, né? Tem que cumprir uma certa carga horária dentro do hospital. Então, eu acho que vale a cada um de nós, o profissional que queira entrar nessa área de estéticas faciais, realmente chamar a responsabilidade. Que é o que a gente falou de segurança. Fazer aquilo, não vislumbrar só o ganho monetário, né? Dinheiro, e querer fazer por dinheiro. Faça dentro das suas... daquilo que ele realmente limitações sabe, profissionais. limitações profissionais, de que ele sabe, às vezes falta a palavra não vem, né? Não, mas a gente está vai ajudar. Então, as limitações profissionais de
domínio de técnica para não manchar A essa profissão, a especialidade, claro. essa conquista Isso é tão grande que eu odontologia nunca já mais teve com a teve, né? harmonização, Por isso que eu falei, mas uma é coisa muito embrionária, promissor, né? É. embrionária, muito Assim como a promissor. roupa começou lá atrás, os Sim, procedimentos, e sim. também fomos bombardeados, né, Vamos. por outras áreas da saúde, com relação a vocês estão É. querendo É. entrar em segmentos da saúde, que não é da área de vocês, mas o dentista está limitado ali a cabeça e o pescoço, Sim. mas com competência para executar, né, Sim. desde que ele se aprofunde nos Isso aí. estudos, né, para Isso. não cometer erros que venham a manchar a profissão. E assim, eu Correto? acho que foi a harmonização facial para odontologia foi um ganho imenso, porque a gente nunca foi tão bem visto e valorizado. Eu já escutei, inclusive, profissionais da área de saúde. Eu vou citar aqui, eu tenho alguns amigos médicos, né, dermatologistas e, enfim, de outras áreas, dizer até o seguinte: olha, eu acho que em determinados procedimentos da área de harmonização, o próprio dermatologista comentando isso comigo, que é muito mais indicado um dentista especialista na área fazer do que a gente mesmo, porque a gente na faculdade não tem Esse esse aprofundamento anatômico de face. de face, né? De Isso, cabeça e isso. eu pescoço. tenho vários pacientes médicos, eu tenho pacientes que são dermato, e ele fala para mim, eu cuido de pereba. É muito engraçado. Você cuida do meu rosto, eu cuido das suas perebas. Eu falei, então tá tudo É certo. uma troca vamos justa, nessa. né? E é muito bom, assim, e é legal quando profissionais que têm uma mente aberta conseguem ter esse tipo de Esse, visão, esse né? tipo de ponderação, Poxa, né? é É muito legal. maravilhoso. Até porque a gente não tem que ficar entrando em choque, né, nas classes da saúde, médica, dentista. Puxa, né, né? Eu acho que a gente tem que andar sempre de mão dada e de forma harmônica, né? Como sempre Não leva a lugar aconteceu. nenhum. Mas, Porque a enfim, união faz a força e a força é exatamente. em prol da sociedade, né? Os Com nossos pacientes certeza. fazem parte da sociedade, Sem assim como dúvida. a A gente tem gente que pensar no deles. paciente, É, né? O que a gente leva de melhor para para essas eles. pessoas que buscam saúde, que buscam tratamentos para melhorar a qualidade de vida, a autoestima, né? Da saúde emocional, porque a Exato. harmonização está muito Ela linkada a isso, né? A saúde emocional do paciente. lida diretamente com Sim, isso, né? com certeza. Meninas, estamos chegando ao fim do Ah, nosso podcast, uma pena, Mas já, né? Mas o bate-papo tão gostoso, tão agradável, o tempo passa e a gente É. nem percebe, né? Enfim, existem profissionais começando, vocês são pessoas extremamente experientes na área, e eu gostaria muito que cada um de vocês deixasse um recado para essas pessoas que estão começando, né? Que desejam fazer harmonização orofacial, o que elas precisam e como devem caminhar para poder ser um profissional bem-sucedido. Vai jogar para mim de novo? Esse bate-bola com Eu vou vocês. falar, olha. Meu papel é fazer as perguntas. Eu quis mexer com ela, que ela já olhou pra mim. Não, eu tô aqui vamos vendo lá, o vamos lá. que Fica você quer. tranquila, brincadeira. Então, eu acho que quem está querendo entrar na harmonização tem dois caminhos, né? A gente falou muito aqui de especialização, né? Do quanto é importante, de fato, para aquele profissional que quer realmente se diferenciar no mercado na harmonização. É meio que o pré-requisito você ser especialista, até para não só para você permear em todos os procedimentos, aquilo tudo que eu já falei, tem o reconhecimento do conselho, enfim. Mas caso não queira e queira somente agregar harmonização em alguns procedimentos na sua rotina clínica odontológica, também tem cursos livres, né, ou só de toxina, de preenchedor, alguns cursos que fazem associação de alguns Pequenos procedimentos. procedimentos só E, para agregar um valor. ok, também vai depender do que o profissional almeja para sua carreira. Mas sempre procurar cursos, procurar saber da formação dos dentistas, ou Dos docentes, professores, né? dos docentes, da onde que eles vieram, qual a formação deles, o que tem na estrutura, porque a gente vê aí, né, nas redes sociais, é uma quantidade enorme, né? Hoje em dia, um profissional, um colega sai da graduação, fica ali um anozinho trabalhando e já monta sua própria mentoria, já não estou É denigrindo, importante mas analisar a a capacidade de capacidade de cada entrega um, e a de gente que já cada tem aí curso.
uma longa estrada aí vivida na harmonização, a gente sabe de fato o que é importante. Você fazer um bom curso, conhecer os docentes, você está sempre linkada com a parte científica, fazendo, estando sempre em congressos, estudando, não se deixando levar por modinhas de rede social. Então, tentar levar a sua carreira assim baseada nesses Estruturação nessa estruturação científica de maneira científica, com séria professores, e segura. segura, Buscar exatamente. sempre da onde vem a informação, né? Porque as redes sociais, elas vendem o que elas querem, né? Se é válido, se não é. E eu acredito que fazer um curso livre para você decidir, não, é isso que eu quero para mim. Para mim deu muito certo isso. Para mim também. E para os Foi meus assim, alunos deram muito certo também. É. Vários alunos meus saíram dos cursos livres e foram para especialização. Nossa, é isso que eu quero. Então, vamos fazer uma especialização. Porque, além de tudo que a Rê falou, a gente também tem um respaldo jurídico. Né? A especialização nos sem dúvida respalda. nenhuma. E aí, isso é muito Que a importante. odontologia é uma das poucas profissões que são regulamentadas por lei, né? Nós somos regulamentados pela Lei 5081, né? Então, a gente tem esse respaldo. E as RDCs também, que vêm para poder nos respaldar de procedimentos que a gente pode praticar de maneira segura, né, e legal. E é Então, a isso. gente não pratica odontologia de forma legal. Isso. Então, eu acho que isso também é muito importante. Acho que buscar os bons profissionais, o local onde você vai exercer esse curso. E a partir do curso, nossa, eu quero isso para minha vida, buscar uma especialização. E de preferência aqui com a gente na SM. Porque vocês não vão se arrepender, porque essa especialização, ela tá bem linda. Né, Rê? Com certeza. Bacana. O pessoal tem que vir conferir, né? Não é? Pô, e aqui, Verdade. gente, aqui é incrível. Eu sou apaixonada por esse lugar aqui. Que bom. Você tá de parabéns. A gente fica feliz, né? E olha que não é nada combinado. Não é? Meninos, olha, é um prazer imenso estar sempre recebendo vocês aqui, né? A gente gosta de estar sempre cercado de profissionais extremamente qualificados como vocês. Isso é uma coisa que nos traz segurança, né? De desenvolvimento dos trabalhos que a escola está sempre se propondo a fazer. E a gente fica triste porque o bate-papo está se encerrando. Não vai faltar oportunidade de novas conversas, né? De trazer novas informações para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço sua disponibilidade, o Bia, né, de estarem aqui fazendo esse podcast, que foi incrível, foi ótimo. Obrigado. E é muito bom estar aqui de verdade, eu adoro esse lugar, eu acho incrível. Maurício e a Soraya fizeram um lugar incrível. De quem dá aula sabe o quanto é prazeroso estar num lugar desse. E é isso, obrigada, viu? Da mesma forma, agradeço a oportunidade. Foi difícil encaixar os nossos horários. Não imagina, horário de 3 profissionais com os horários todos fechadinhos. Todos ali justos. Conseguimos, enfim, saiu o podcast. Né? E agradeço também a oportunidade aqui, esse bate-papo foi ótimo. Agora, vamos embora, né? Vamos isso aí. Vamos levar essas novidades aí para o pessoal que quer ingressar nesse mundo aí da estética orofacial. E eles vão se apaixonar. Né? Isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast da SM Instituto Educacional. E não percam as novidades que vêm por aí nas redes sociais. Siga-nos no Instagram. Um grande abraço e até lá!